com a paisagem, com os caminhões passando. Porém, depois de 2 horas, a criança fica sem paciência. E aí, daí em diante, as próximas horas, a única frase que vai sair da boca da criança é: tá chegando? Passaram-se mais 20 minutos, a próxima frase que a criança vai falar é: tá chegando? E aí, enquanto não se chega no destino final, a ansiedade da criança vai fazer com que ela fique perguntando o tempo todo se já estão chegando ou se já chegaram no destino. E por que eu quis usar essa ilustração? Porque esse sentimento é o sentimento que Jesus estava com os seus discípulos. Quando nós lemos o capítulo 1, versículo 5 de Atos, nós vemos que Jesus deixa uma ordem expressa. Qual é a ordem expressa? Ficai em Jerusalém até que sejam batizados no Espírito Santo. Como nós vimos semana passada, eles já eram a habitação do Espírito Santo. Mas para aquele momento, para a missão que eles tinham, eles precisavam ser imersos no Espírito Santo para cumprir a missão que Deus tinha sobre eles. Porém, quando Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém até serem revestidos pelo Espírito Santo, os discípulos lembram de uma coisa que também era a atribuição do Messias, quando ele estava sendo anunciado durante todos os anos até a sua vinda. E qual era essa atribuição? Restaurar o povo de Israel. Olha só o que diz o versículo 6 de Atos 1. Então, os que estavam reunidos perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E eu quis dizer a história do início para representar esse desespero, essa ansiedade dos discípulos enquanto aquilo que Jesus ia ou não fazer. Porque depois que Jesus diz a eles que eles deviam ficar em Jerusalém, a pergunta deles é este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a nós? E por que eles estavam indagando o Senhor a isso? Porque era uma promessa que o Messias iria restaurar o povo de Israel. Por exemplo, no livro de Isaías, nos versículos 25, no capítulo 25, no capítulo 35, no capítulo 61, sempre está dizendo que o Messias era o prometido que iria restaurar o povo de Israel. O povo passou por muitos problemas, principalmente pela desobediência. Porque o que acontecia com o povo de Israel? Quando estava tudo bem, eles abandonavam a Deus e adotavam outro Deus para ser a sua referência. Aí tudo ficava mal. Eles se arrependiam dos seus pecados e voltavam para o nosso Senhor. E assim foi durante muitos anos. E a promessa que a Bíblia contém é que o Messias um dia iria restaurar o povo. Esse Messias que foi prometido, não quando nasceu da barriga de Maria, mas foi prometido no Éden. Foi prometido que ele seria o leão da tribo de Judá, aquele que era o descendente de Abraão. Ele era a esperança dos discípulos. E os discípulos criam que o sofrimento, aquilo que eles estavam passando, acabaria a partir daquele momento. E por quê? Porque os judeus já há muito tempo estavam sendo escravizados por outra nação. E nesse determinado momento, quem os escravizava de uma certa forma eram os romanos. Os judeus tinham até uma falsa liberdade. Eles podiam continuar com a sua religião. Eles podiam continuar indo nas sinagogas. Porém, eram escravos dos romanos. E os discípulos estavam afoitos, querendo que o Messias os libertasse. E o que eles criam que o Messias iria fazer? Primeiro, eles criam que naquele momento o Messias iria restaurar o trono de Davi, porque era uma promessa. Eles criam que naquele momento o Messias iria libertar Israel das nações opressoras. Eles criam que naquele momento o Messias iria trazer justiça.
E eles criam que naquele momento ele ia estabelecer o domínio mundial de Jerusalém. Mas eles não criam isso de uma forma espiritual, preste atenção, eles criam isso de uma forma política apenas. Eles criam que o Messias iria revolucionar de uma forma política. E ele iria acabar com o governo de Roma sobre eles. Mas ao que parece, o tempo que Jesus passou ensinando sobre o reino de Deus e as suas nuances, ensinando que até, apesar de parecer que o reino de Roma era muito maior do que o reino de Deus, não era. O que Jesus passou ensinando a eles aqui, independente do que estava acontecendo, independente da forma que estavam sendo tratados pelos romanos, Deus ainda era soberano e ainda assim não resolveu. Eles chegaram a ver o crucificado, agora ressurreto, mas ainda estavam preocupados com aquilo que não precisavam se preocupar. O reino do Senhor, o reino de Deus seria restaurado? Sim, mas não como eles queriam, e nem na hora que eles queriam, e nem do jeito que eles queriam. Jesus acaba de dizer, o que cabe a vocês é ficar em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos. Aí eles dizem, tá, mas agora é o momento que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? A preocupação deles não tinha nada a ver com aquilo que Jesus estava falando. Jesus estava falando de uma coisa muito maior e eles estavam preocupados com uma coisa muito menor. E aí por isso Jesus lhes dá a resposta no versículo 7. Olha só o que diz o versículo 7. Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O reino seria restituído? Sim. Porém, não cabia aos discípulos naquele momento saber quando isso aconteceria. Porque o entendimento do judeu, e até hoje é assim, se você assistir, eu gosto muito de assistir debates no YouTube, e aí quando um cristão debate com o judeu se julga um detentor de Deus. O judeu se julga uma pessoa, uma tribo, um povo, que se detém, que se referem ao detentor do poder de Deus só para eles. Porém, eles não entenderam ainda que no Antigo Testamento, os filhos de Deus eram os israelitas. Mas quando o Messias vem, ele vem, morre pelos seus, mas a partir do momento da sua morte, todos aqueles que o receberam se tornam filhos de Deus, enxertados na videira. Porém, agora o problema de Deus não é simplesmente com Israel. Porém, agora a restituição de Deus para com o seu povo não é só para Israel, é para todo aquele que faz parte da família de Deus. Ou seja, Deus um dia colocará como plenitude o seu reino. Ele virá e irá restaurar o seu reino sobre os homens com justiça e glória. Mas quando é que isso vai acontecer? A resposta foi a que Jesus deu aos seus discípulos. Nós não sabemos e não cabe a nós saber. Deus, quando é que acabará a opressão? Nós não sabemos e não cabe a nós saber. E outra coisa, não cabe a nós tentarmos substituir apenas aquilo que apenas Deus pode fazer, irmão. Preste muita atenção, não vai existir uma justa justiça enquanto homens governarem sobre nós. Por mais que possamos querer que o fulano de tal, ou o ciclano, ou o beltrano, reine sobre nós, governe sobre nós e traga uma justa justiça, não vai resolver. Porque a justa justiça só virá quando o reino de Deus vier sobre essa terra e o Senhor for o Senhor de todos nós. No sentido literal da palavra. Quando o Senhor vier governar sobre nós. Enquanto isso, é o que nós vemos. Então não cabe a nós saber quando o Senhor irá restaurar o seu reino sobre a terra. Olha só o que Jesus diz. Não cabe a vós saber nem os tempos, nem as épocas. Qual é o tempo? E a palavra tempo aqui ela é cronos, é um tempo normal, o tempo do dia a dia, o presente, o agora. Jesus está dizendo, não cabe a nós saber o tempo, se é agora,
se é nesse momento, se está no conhecimento de vocês. Aí ele fala as épocas também, e épocas aqui no original é kairos, e o kairos quer dizer um tempo determinado por Deus. Aí ele diz, não cabe a vocês saber nem se é nesse tempo de vocês, nem o tempo que Deus estipulou para que isso acontecesse. Sabe o que Jesus está dizendo? Não cabe a nós tentar adivinhar quando Cristo irá restaurar todas as coisas. Existem pessoas por aí tentando adivinhar o dia que será a volta de Jesus. Hoje talvez é menos. Mas nos anos 2000, principalmente, isso era à torta e à direita. Todo dia tinha alguém tentando adivinhar que dia o Senhor Jesus viria. Talvez o mais famoso era Nostradamus, dos anos 2000. Eu era criança, eu me lembro que no dia estipulado, que eu não me lembro qual era o dia mais, mas eu me lembro que no dia todo mundo extremamente apavorado, porque um homem disse que o mundo iria acabar naquele dia estipulado. Mas nós entendíamos que por o mundo acabar era a volta de Jesus. E por que os homens vivem desesperados? Por que os homens vivem afoitos, tentando descobrir o dia que Jesus irá voltar? Sendo que o próprio Jesus diz lá em Mateus 24, 36, abra comigo, Mateus 24, 36. Mateus 24, versículo 36, a palavra do Senhor diz assim, Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Obviamente, Jesus está se colocando como filiação, como a plenitude de homem. Mas ele diz, nem anjos, nem homens sabem quando isso vai acontecer. E nem nos interessa saber quando isso vai acontecer. Não interessa saber ao homem quando Jesus virá para restituir todas as coisas. Não é da nossa conta, irmão. Não é da nossa conta tentar adivinhar quando as coisas vão acontecer. Ficar tentando olhar para o céu e tentar... Não adianta. Obviamente a Bíblia deixa sinais a nós, mas não adianta nós ficarmos tentando bater cabeça e discutindo quando é que Jesus vai voltar para restituir o seu reino. Mas olha só, o que Jesus afirma? Ele afirma que nós não sabemos quando vai acontecer, mas ele afirma que sobre nós virá alguém que vai nos fazer entender, suportar e fazer a vontade dele enquanto esse dia não acontece. E isso está lá no versículo 8 de Atos 1. Versículo 8 de Atos 1 diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Olha só o que Jesus está afirmando. Não cabe a você saberem quando vai acontecer. O que importa a vocês saberem é que sobre vocês vai descer um poder chamado Espírito Santo. Nós já falamos semana passada que o Espírito Santo é um consolador. E o que é o consolador? Alguém igual a Jesus. E agora esse consolador não vai vir por fora, ele vai vir por dentro. E aí quando ele vier por dentro, ele vai dar a nós poder. A palavra poder significa dunamis ou dinamis no original, que é a mesma raiz para a palavra dinamite, ou seja, uma energia, uma capacidade, um poder realizador. O Espírito Santo dá a nós esse poder. Jesus diz, não importa a nós o que vai acontecer, quando é que vai acontecer, o que importa a vocês é que vocês serão revestidos por esse poder. O que importa a vocês é que vocês não estarão sozinhos nessa missão. O que importa a vocês é o que vocês vão receber, vai dar a vocês capacidade, energia e força para fazer a minha vontade. E aí Jesus, como não se bastasse, insistiu para que eles se mantivessem em Jerusalém. E por quê? Porque a missão era tão pesada, mas tão pesada, que sem o poder do Espírito Santo, era impossível que eles cumprissem a missão que deveriam cumprir.
Se eles não tivessem ficado em Jerusalém para receber esse poder, era impossível eles cumprirem a missão que eles teriam que cumprir, irmão. E qual que era essa missão que necessitava tanto do batismo com o Espírito Santo? Versículo 8, a parte B, diz assim: e serão as minhas testemunhas. Ele diz, vocês receberão poder. E aí ele diz, para que nós receberemos poder? Para sermos as suas testemunhas. E aí nós vemos o testemunho de Jeová, né? O pai da Raíssa dizia que ele não era testemunho de Jeová porque ele não tinha visto a briga. Aí olha só, o testemunho de Jeová se diz testemunha, mas a palavra testemunha no original, ela não é testemunho do tipo, eu vi, portanto eu contei. A palavra original, do texto original, é mártires. E o que significa a palavra mártire? Alguém que atesta a verdade, mesmo que isso lhe custe a própria vida. O que Jesus está dizendo? Vocês serão minhas testemunhas. Em outras palavras, vocês serão os meus mártires. Vocês darão a vida pela mensagem que vocês carregam. A mensagem é tão forte, é tão poderosa, que não vale a pena, não é só sobre falar o que vocês viram. Se necessário for, vocês terão que dar a vida para atestar a mensagem que vocês estão carregando. Então isso aqui nos atesta qual é o chamado de todo cristão. Primeiro, pregar a mensagem da verdade. Segundo, ser um mártir. Dar a própria vida, presta atenção, o evangelho é morte. O evangelho é a morte do velho homem. O evangelho é a morte das nossas próprias vontades. E se necessário for, o evangelho é a morte física para que possamos defender essa verdade. É muito legal querermos entender que o evangelho nos traz apenas benefícios. Eu acho legal, de fato, irmão, quando nós vamos na igreja, e aí nós chegamos na igreja, e aí a palavra é sobre nós, que nós vamos vencer, que nós vamos romper, que as portas vão se abrir. Eu acho lindo isso. É revigorante. Você sai de lá afoito, querendo, é isso que eu vou fazer. Fui na igreja hoje, a palavra veio ao meu coração para me dar força, para eu vencer. É lindo, é bonito. Mas o evangelho não contém e não diz apenas sobre benefícios que teremos sobre essa terra. Presta atenção, o evangelho não diz que nós seremos amados por todos. Tem uma frase de um pensador do século XVII que diz: o problema é que os cristãos estão sendo amados ao invés de serem odiados. E essa frase se repete ao hoje. O problema é que ao invés dos pastores, os cristãos, serem odiados, e não por aquilo que dizem que vai fora da palavra. Ontem eu vi uma reportagem dizendo que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, teve que intervir, sabe dizendo o quê? Que a igreja e o pastor não pode mais obrigar os membros a votarem no determinado partido político ou num determinado candidato político. Você acredita nisso? Que o TSE teve que entrar para dizer que o pastor e a igreja não pode definir em quem o cristão vai votar? O que era básico para nós, teve que um tribunal, juízes, definir que o pastor não pode fazer, o que é óbvio. Porque o que aconteceu nos últimos tempos era que nós dizemos, estamos sendo perseguidos, mas não por aquilo que pregamos, mas pelo candidato político que defendemos. E o que Jesus está dizendo é que nós não seremos perseguidos pelo candidato político que nós defendemos. Nós não temos que dar a vida pelo candidato político que defendemos. A nossa vida tem que ser dada pela mensagem que acreditamos. As pessoas não podem nos odiar pela posição política que nós temos. As pessoas devem nos odiar por quem nós transmite verdade e o evangelho dizendo, você deve se arrepender dos seus pecados. Quando eles matam o primeiro mártir, que é Estevão, em Atos capítulo 7, eles não matam Estevão porque ele estava defendendo A ou B, não. Eles matam Estevão porque ele estava pregando a verdade, o evangelho. Aí sabe o que acontece? De repente, a Bíblia diz
que Estevão olha para o céu e vê Cristo Jesus à direita do Deus Pai. E aí o seu rosto brilha, as pessoas olham para ele e começam o apedrejar. Porque o seu rosto brilhava, as pessoas não conseguiam enxergar. As pessoas olhavam para ele e davam ódio por tanta verdade que ele carregava. Tanto é que tinha um jovem lá que segurou as vestes daquele que o apedrejava e se chamava Saulo de Tarso, que saiu de lá irado, dizendo: eu quero cartas para perseguir a igreja desse Cristo. Tem um pastor, se eu não me engano é o pastor da Missão Mais, que ele diz o seguinte: se o evangelho se tornasse crime hoje, será que teriam provas o suficiente para nos condenar? Se pregar o evangelho se tornasse crime hoje, será que teriam provas o suficiente para nos condenar, porque estamos anunciando o evangelho real às pessoas? Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu vou repetir. O quê? Como os apóstolos morreram. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, porque não aceitou ser crucificado como nosso Senhor. Tiago, o maior, o primeiro apóstolo a ser martirizado, foi decapitado. João foi o único que não foi martirizado, mas sobreviveu após ser jogado numa caldeira de óleo fervendo, mas aí foi exilado na ilha de Pátimos. André, irmão de Pedro, crucificado na Grécia, em uma cruz em formato de X. Felipe pregou na Ásia Menor e acredita que ele foi crucificado. Bartolomeu sofreu uma morte extremamente severa, foi esfolado vivo e depois decapitado. Mateus, após pregar na Pérsia, foi morto à espada. Tomé levou o evangelho à Índia e foi morto por lanças. Tiago Menor, lançado do pináculo no templo de Israel e espancado até a morte. Simão o Zelote, segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio na Pérsia. Judas Tadeu pregou na Síria e na Mesopotâmia e foi morto por golpes de lança. Matias, que foi o substituto de Judas Iscariotes, foi apedrejado e depois decapitado. Se nós fôssemos olhar a vida dos apóstolos de Cristo, comparado ao que algumas pessoas dizem do que é o sucesso do cristianismo, todos eles fracassaram. Todos eles se perderam, porque tiveram a sua vida ceifada por amor à mensagem do evangelho. E preste atenção, se hoje formos em países como Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Nigéria, Afeganistão, nós vamos descobrir que hoje morrem cerca de 13 cristãos por dia. Parece pouco, né? Mas no final do ano, dá em torno de 4.849 mortes por ano. Só porque o cara é cristão. O cara diz: sou cristão. Morte. 13 mortes por ano, só por alguém que diz que está pregando a verdade. Qual é a verdade? Arrependa-se do seu pecado. Temos medo da morte, irmão, mas se morrermos por causa de perseguição, não quer dizer que Deus nos abandonou, mas sim que cumprimos a nossa missão. Nós podemos ter medo da morte, mas se nós morrermos por causa da perseguição, não quer dizer que nós falhamos na missão, mas quer dizer que nós cumprimos a missão. Então, a história de uma mulher, se eu não me engano, na África, que ela se converteu, a família se converteu, e aí eles queriam que ela negasse o evangelho. E aí a história diz que pegaram a ela e disseram a ela: nega o evangelho. Ela disse: não vou negar. Eles disseram: negue o evangelho, senão nós vamos matar os seus filhos. Aí diz que trouxeram o seu filho maior e disse: negue o evangelho, senão nós vamos matar o seu filho. A mulher abraçou o filho e disse: filho, fique tranquilo, daqui a pouco você irá se encontrar com o seu Senhor. Se afastou do filho, e quando ela se afastou do filho, mataram o filho dela. Vai negar não? Não, tragam um segundo. Trouxeram um segundo. E aí ela disse a mesma coisa: fique tranquilo que daqui a pouco você vai se encontrar com o seu Senhor. Mate o segundo. Assim fizeram com os 3 filhos dela até chegarem nela. O evangelho
é sobre confrontar o coração do homem caído para que cause arrependimento. Mas se o coração do homem caído não se arrepender, vai causar revolta. E se causar revolta, nós seremos perseguidos. Evangelho é ser mártir, é dar a sua vida por uma mensagem. E aí Jesus diz mais, como testemunhas, onde devemos atuar. A parte C do versículo 8 diz assim: tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, devemos dar a vida pelo Evangelho. Aonde? Primeiro ele diz, em Jerusalém. Por que Jerusalém? Era onde os discípulos estavam. Do livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 7, é onde eles pregaram. Só que eles ficaram só em Jerusalém. Aí a Bíblia diz que Deus manda uma perseguição sobre o povo de Jerusalém, e aí eles são perseguidos, e aí eles se espalham. E aí rapidamente o evangelho chega na Judeia, que é um país vizinho deles. E também chega em Samaria, e Samaria era o povo que o judeu odiava. Porque era o israelita mestiço. O povo odiava o samaritano. Lembra da mulher samaritana? Que os discípulos saem para comprar alguma coisa, quando voltam, Jesus está conversando com ela. Eles odiavam o samaritano. Aí Jesus diz, agora você vai ter que pregar para o seu inimigo. Agora você não pode pregar mais para o seu amigo, para o seu inimigo também. Eles eram odiados, mas pregaram para o samaritano também, do capítulo 8 ao capítulo 12 de Atos. E aí Jesus termina, até os confins da terra, que é do capítulo 13 ao capítulo 28 de Atos, que é a missão da primeira igreja. Iniciou principalmente com a vida pelo Evangelho. E por que é que eles precisavam do revestimento do Espírito Santo? Para que fossem testemunhas, para que fossem mártires. É impossível o homem dar a vida por aquilo que ele não acredita. É impossível um homem dar a vida sem ter o revestimento do Espírito Santo. Quando nós vemos filme de guerra, os soldados sempre morrem com uma promessa. E aí eles vão encarar os exércitos que tem. Porque tem uma promessa. Você vai ter um harém, você vai ter alguma coisa, vai ter um benefício, os deuses vão te beneficiar, enfim, várias coisas, vários benefícios que eles vão ter, que dá coragem para que eles possam enfrentar a guerra. Sabe qual é a coragem que Jesus nos dá? Vocês vão morrer por amor à minha mensagem. Mas para isso vocês precisam ser revestidos pelo Espírito Santo. Quem não tem coragem de morrer pelo Espírito, pelo Evangelho, é porque não está revestido pelo Espírito Santo. Amanhã ou depois pode ser o dia, ou deve ser o dia, em que seremos perseguidos pelo Evangelho. Amanhã ou depois é o dia em que seremos açoitados, porque o Evangelho é a mensagem que carregaremos. Amanhã ou depois, como em alguns países, eu estava assistindo uma mulher da Alemanha, nem é tão distante, Europa, tranquilidade, dizendo que eu me desvinculei da igreja, porque quando eu chego na igreja, quando eu cheguei aqui eu disse que eu era cristã, e a partir do momento que eu disse que eu era cristã, eles descontam do meu salário um imposto, só por eu participar do cristianismo. Eu me desvinculei da igreja e agora sobra, 30 euros na minha conta todo mês. Parece ser distante, mas pode ser amanhã ou depois, que as pessoas vão entender que a mensagem é o confronto, e aí aqueles que são discípulos de Jesus serão perseguidos, mas para que sejamos essas pessoas que levam a mensagem com poder, nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Está comigo, irmão? O que nós podemos aprender com essa mensagem? Primeira coisa, é por mais que queiramos, existem algumas coisas, principalmente no reino de Deus, que não são da nossa conta, não nos pertence. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós, aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, o que está revelado
está revelado. No caso dos discípulos, não cabia a eles saber nem o dia nem a hora. Mas preste atenção, existem coisas no reino de Deus e na nossa própria vida que não cabe a nós saber. Pelo menos naquele momento não cabe a nós saber. Sei que às vezes é difícil, nós queremos adiantar as coisas, não só em nossa vida, mas também na igreja, por exemplo. Até oramos, porém sem respostas, buscamos, porém sem respostas, mas talvez a resposta para nós de Deus hoje é: não nos interessa. E aqui eu abro essa aspas com você, que talvez você está orando hoje por alguma coisa de Deus, buscando alguma coisa de Deus, e aí Deus está dizendo: não nos interessa. E aí o que cabe a nós fazer, irmão, em relação a isso? Fazer o que é ordinário. Olha só o que Jesus diz aos discípulos: ficar em Jerusalém. O que era ficar em Jerusalém? Faz o ordinário. Fica no lugar onde você está, no lugar onde Jesus te colocou. Existem pessoas que são ansiosas demais para sair do lugar que Jesus colocou. Aí eles não suportam ficar no mesmo lugar durante muito tempo. Presta atenção, a ansiedade é um perigo, mas a ansiedade naquilo que é espiritual pode transformar a nossa vida de uma vez por todas, mas de forma ruim. Tomar decisões segundo a nossa própria consciência, aquilo que Jesus nos mandou esperar. Existem pessoas que são extremamente ansiosas e principalmente sobre aquilo que é espiritual. Aí todo dia faz uma coisa diferente, sendo que Jesus mandou ficar no primeiro lugar. Jesus mandou: fica aqui, mas eu não quero ficar, eu quero ficar ali porque ali parece ser melhor. Eu quero ficar ali porque ali parece que eu vou ser mais bem sucedido. Eu quero ficar ali porque ali parece que Jesus... Não, mas Jesus mandou você ficar naquele lugar. Fique em Jerusalém. Existem coisas que são reveladas, mas outras não cabe a nós saber. E o que não cabe a nós saber, o que nós devemos fazer? Faça o que é ordinário. Segunda coisa. Essa frase você conhece. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A frase do teólogo tio Ben, tio do Homem-Aranha, porém é mais espiritual.